E eu quero, para ganhar tempo, ler apenas o versículo de número 3. Neemias, capítulo de número 3, versículo de número 1. Deus seja não apenas hoje, mas eternamente louvado, glorificado e engrandecido, pois grandes e infalíveis são as suas misericórdias sobre o seu povo. E podemos dizer com alegria, com gratidão, que até aqui nos ajudou o Senhor. Já estamos no segundo mês do ano, mas como eu estou vendo o seu semblante apenas hoje, eu quero mesmo assim desejar que 2026 seja um ano de excelência sobre a sua vida. Glória a Deus! E que Deus cubra e cumpra na sua vida todas as suas promessas. E que acima de tudo seja o ano que você também seja o ano que você mais foi crente. Aleluia! Adoramos a Deus essa noite por dois motivos. Adoramos a Deus porque Ele é de cima. Aleluia! Glória a Deus! E adoramos a Deus porque nós somos de baixo. Aleluia! Quem é de baixo não tem, não pode e não é. Mas aquele que é de cima, ele tem, ele pode e é. Aleluia! Ele abençoe o pastor Peterson, a esposa, a pastora, muito digna família. Pastor é uma bênção, sempre lembra da gente. E eu tenho certeza que teria pessoas muito melhores do que eu para estar aqui hoje. Mas o pastor sentiu no coração a bondade de me convidar e sempre é um prazer. Glória a Deus. Independente de correria, de distância, mas é sempre um prazer estar aqui com você. O evangelista Ian também, todos os obreiros, obreiras da casa, os jovens. Creio que a última vez que eu estive aqui foi no congresso, né? Foi uma noite maravilhosa. E hoje não será diferente. Aleluia! Banda Som Real também, que Deus abençoe vocês. Acompanhado do Lucas, do Bacu, que a esposa não pôde vir devido a algumas enfermidades. Mas aqui chegamos. Glória a Deus! Aqui estamos e quero servir vocês com a palavra. Amém. O pastor, na oração, ele falou algo que chamou muita atenção. O pregador, irmãos, a palavra que sai dele, ainda que seja de Deus, mas a palavra que sai dele só tem o poder de alcançar os ouvidos. Verdade. Dos ouvidos ao coração, quem faz a obra é o Espírito Santo. Aleluia! Mas se você permitir, ele vai fazer a obra. Glória a Deus! Eu me lembro de um certo pastor que estava desgostoso com a congregação, porque em todos os cultos que ele pregava parecia que o povo não dava crédito, não dava ouvido, não esboçava nenhuma reação. E chegou em um fim de culto em casa, conversou com a esposa e disse: olha, não vou entregar a congregação, vou fechar a igreja, porque o povo não quer ouvir a palavra. Parece que o povo, a palavra está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E o filho dele de 5 anos, atento a tudo que o pai estava dizendo. Chegou no culto de domingo, enquanto o pastor pregava, ele olhou para o banco e viu o filho o culto todo com a mão na orelha, com a mão no ouvido. E quando ele chegou em casa, curioso, ele perguntou para o filho: por que você passou o culto todo com a mão no ouvido? É simples, pai, porque o Senhor disse outro dia que a palavra está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Então eu coloquei a mão no ouvido, porque quando a palavra entra, ela bate e desce direto. Então que essa seja a noite, amém? Aleluia! Neemias capítulo 3, versículo de número 1, o texto diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, outros sacerdotes, e edificaram a porta do gado, ou a porta das ovelhas, a qual consagraram. Levantaram as suas portas, e até a torre de Meá a consagraram, e até a torre de Hanael. E junto a ele
edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado Zacur, filho de Juri. Amém? Amém. Obrigado. Tome seu assento, por favor. Isso, hoje a Deus. Foi-me passado um tema, uma temática, uma proposta. O pastor Peterson me disse que vocês estão em um propósito fiel às Escrituras, que tem como base a edificação, ou a reforma, a construção das portas. E hoje vocês estão trabalhando acerca da porta do gado, ou porta das ovelhas. Em poucas palavras, eu queria repassar para vocês o que o Espírito Santo passou no meu coração. Um certo pregador, ele disse com muita verdade que Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos favoritos, mas Deus tem um povo especial. Glória a Deus. Deus tem um povo que é dele. Ele pode não ter filhos prediletos, mas ele tem um povo favorito. Aleluia. E quando você olha para as seletivas páginas da Bíblia Sagrada, você entende quem é este povo favorito, quem é este povo que Deus tem. Esse povo chama-se Nação de Israel. A Bíblia vai dar diversos nomes a Israel. Por exemplo, a Bíblia vai chamar esse povo de nação santa, povo eleito, povo adquirido, nação sacerdotal. Esses são alguns dos adjetivos e predicados que a Bíblia se refere ao povo de Israel como povo de Deus. E quando você olha para a história desse povo, você vê que esse povo foi um povo privilegiado, foi um povo abençoado. Deuteronômio diz que Deus escolheu esse povo dentro de outro povo. É um povo adquirido, é um povo comprado, é um povo especial. É um povo zeloso e até o momento de boas obras. Esse povo veio da semente de Abraão. Deus faz uma proposta para Abraão. Abraão entende que a proposta era favorável e ele ruma sem direção, aceitando pela fé a proposta e o desafio proposta por Deus. O que é promessa, pastor? Promessa é uma pólice de seguro. Promessa é um contrato que possui uma cláusula de segurança. Toda vez que Deus te faz uma proposta e você aceita viver o que Deus determinou para você viver, como garantia de que você não está entrando numa barca furada, como garantia que você não está dando um tiro no escuro, como garantia que você não está pisando em areia movediça, como garantia Deus te faz promessas. Aleluia. E foi dentro das promessas de Deus para Abraão que surgiu o povo de Israel. Deus cercou Israel de bênçãos. Deus cercou Israel de cuidados. Deus cercou este povo de providência, de zelo, de amor, de graça, de misericórdia. Glória a Deus brindou aquele povo com toda a sorte de cuidado que só o céu e a eternidade poderia fazer. Aleluia. Pastor, qual a prerrogativa de Deus em troca de tanto benefício? Em troca de tanta benfeitoria, de tanto cuidado, de tanto benefício que Deus fez para este povo, o que Deus pediu em troca? Quais as prerrogativas de Deus?
com as exigências que Deus fez para poder continuar mantendo os cuidados dele sobre aquele povo. É simples. Leia Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Olha a única exigência que Deus fez para Israel. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que apenas o temas? Temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, que o ames e que o sirva de todo o teu coração e de toda a tua alma. Glória a Deus. Em troca de tanto benefício, de tanto cuidado, a única prerrogativa de Deus foi essa: que esse povo temesse, que esse povo andasse nos seus caminhos, que esse povo o amasse e que esse povo o servisse. E enquanto este povo estivesse no centro da vontade do Criador, enquanto este povo estivesse vivendo os parâmetros de Deus das suas vidas, a promessa era essa: que as benesses de Deus iria continuar sobre elas. Enquanto o povo estivesse na obediência, esse povo teria livre acesso aos códigos, as senhas, para poder acessar as bênçãos do céu sobre a terra. Só que quando você olha a demanda, a trajetória desse povo de Israel, você vai ver que este povo, por muitas das vezes, o caminho deles foi um caminho de ondulação, de oscilação. Esse povo nunca serviu a Deus do jeito que Deus queria que ele servisse. Ora eles queriam Deus, ora eles não queriam Deus. De manhã cedo eles adoravam a Deus no templo, e à tarde eles subiam as montanhas para oferecer sacrifício a Baal. Meu Deus. Quando você olha o contexto da história do povo de Israel, você vai ver que essa rotina espiritual virou um ciclo vicioso para este povo, um ciclo vicioso de pecado. Israel adentrou no mais fundo poço de paganismo espiritual que você possa imaginar. Eles alcançaram o mais baixo nível de prostituição e de idolatria, a ponto de, no livro do profeta Oséias, Deus não chamar mais esse povo de nação santa, povo adquirido, nação sacerdotal. Agora, o jeito que Deus se comunica com Israel é chamando-os, desculpa a expressão, de prostituta. Meu Deus. Porque dentro do contexto espiritual, Israel tinha se tornado uma prostituta. É verdade. Estavam se prostituindo com outros deuses, levantando altar para outros deuses, virando as costas para aquele que a vida toda o que mais fez foi trazer benefícios daquele povo. Aleluia. Mas Deus é gracioso, Deus é um Pai bom, Aleluia. Deus é um Pai amoroso. Antes do castigo, antes da disciplina, antes da correção, Deus ele trata a gente com brandura, Deus trata a gente com doçura. E Deus por diversas vezes tentou resgatar aquele povo. Deus por diversas vezes tentou restaurar aquele povo, trazê-los de novo para perto, colocá-los de novo na rota, Aleluia. inseri-los de novo na programação e na cronologia do que Deus queria para eles. Mas esse povo continuou virando as costas para Deus. Meu Deus. Quando você olha o livro de Juízes, por 18 vezes eu contei,
O texto diz assim: e Israel voltou a fazer o que não agradava a Deus. Meu Deus. Um ciclo vicioso. Meu Deus. Quando o caldo engrossava, quando o sapato apertava, eles se voltavam para Deus. E quando Deus vencia os inimigos e a terra ficava em paz, eles se esqueciam de Deus, viravam as costas para o Senhor e voltavam de novo às velhas práticas. Meu Deus. E Deus foi vendo, Deus foi tolerando, Deus foi em partes fazendo vista grossa. Como dizia o meu avô, Deus foi dando corda. Deus levantou juízes e nada. Deus levantou sacerdotes e nada. Aleluia. Deus levantou heróis nacionais e nada. Aleluia. Deus levantou reis. Glória. Deus levantou profetas. Aleluia. Se levantaram profecias na tentativa de recuperar aquele povo e nada. Passou Samuel, passou Reis, passou Crônicas, passou quase o Antigo Testamento todinho. Meu Deus. A última voz profética que Deus levanta na tentativa de restaurar aquele povo foi Jeremias. Aleluia. Jeremias foi a última voz profética que Deus levantou na tentativa de restaurar aquele povo. A palavra foi dura, mas foi necessária. Se vocês não se renderem ao Criador, se vocês não se converterem, e se vocês não servirem apenas ao Senhor, Aleluia. eu enviarei um povo do norte, um povo sem dó, sem pena, sem misericórdia. Aleluia. E já que vocês acham ruim servir a Deus, vocês vão ver o que é servir a Babilônia. Meu Deus. Não houve choro, Meu Deus. não houve quebrantamento, não houve arrependimento, Aleluia. até que o dia em que Deus resolveu virar as costas para aquele povo. Ano 608, a Babilônia invade Jerusalém pela primeira vez. O capitão dos exércitos dos caldeus era um jovem de 25 a 30 anos, mas que já se despontava como um dos maiores líderes militares daquela época. Filho do rei Nebopolazar, a Bíblia chama ele de Nabucodonosor. Ele invade Jerusalém pela primeira vez. A espada dos soldados de Nabucodonosor mata mais de 50 mil pessoas. Mulheres, segura porque eu vou falar, é forte. Mulheres que eram grávidas ou que estavam grávidas tiveram seus fetos arrancados vivos da barriga. Os soldados de Nabucodonosor entrou dentro das casas das moças de Jerusalém, as arrancaram para a praça pública, as violentaram a céu aberto. Homens perderam a vida, profetas sucumbiram a fio da espada, sacerdotes foram decapitados. E não satisfeito, Nabucodonosor levou cativo mais de 10 mil pessoas. Entre eles estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda invasão acontece no ano 597. Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez. Dessa vez, mais de 80 mil pessoas morreram. Ele leva mais de 5 mil pessoas cativas para a Babilônia, entre elas os sacerdotes. E nessa leva, Ezequiel vai junto. Ano 586, a terceira e última invasão da Babilônia em Jerusalém. E essa foi a mais trágica, essa foi a mais caótica.
mais de 120 mil pessoas morreram. Totalizando nas 3 invasões, mais de 250 mil pessoas morreram a fio de espada. Por que, pastor, a terceira invasão foi a mais trágica? Por quê? Porque nessa terceira invasão, Nabucodonosor destrói o templo, derruba as muralhas, coloca fogo nas portas, e a partir daquele dia, ninguém mais nunca ficou sabendo aonde foi parar a Arca da Aliança. Sumiu, desapareceu. Até hoje não há nenhum teólogo, nenhum historiador, nenhum pastor consegue explicar aonde foi parar a Arca da Presença de Deus. Israel agora está em caos. Jerusalém está uma terra arrasada. Quem olhava para o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, só encontra destroços. Jerusalém, que se gabava pelas suas muralhas imponentes e intransponíveis, agora está em ruínas. Agora só sobrou lixo, entulho, destroços. E ninguém nunca mais soube aonde estava a Arca da Aliança. Quando você olha para o texto de Jeremias 18 e Ezequiel 37, você chega à conclusão que a visão do oleiro e a visão do vale de ossos secos, ela se identifica com a invasão da Babilônia em Jerusalém. Porque depois da invasão, é desse jeito que Jerusalém está, como pastor, um vaso quebrado. Depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, é desse jeito que Jerusalém está, como pastor, um vale de ossos secos. Pereceu a esperança de todos. E alguém perguntou para os cativos da Babilônia, para os levitas: cante para a gente uma canção. Porque aqui de longe a gente ouviu falar que lá em Jerusalém tinha o maior e melhor grupo musical da história. Cante uma canção para a gente. E alguém respondeu no Salmo 137: como cantaremos uma canção? Glória a Deus. Estamos em terra estranha e não dá para cantar mais. Por quê? Porque já penduramos as nossas harpas no salgueiro. Acabou, irmãos. Acabou a liturgia. Acabou o culto. Acabou a performance. Acabou a adoração. Pereceu a esperança. Não há mais ministério sacerdotal em Jerusalém. Não há profetas que se levantem mais. Não há ninguém que se levante no meio daquele povo para trazer para eles uma palavra de fé e de esperança. As muralhas estão caídas, o templo está destruído, e a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus, já não está mais entre o povo. E para piorar, o povo ainda está cativo na Babilônia. 70 anos de cativeiro, 70 anos que o povo está em desgraça, 70 anos que o povo está em opróbrio, 70 anos que Jerusalém está numa confusão que parece não ter fim, 70 anos que não se ouve um profeta mais, 70 anos que ninguém pega na harpa mais para tocar, 70 anos que um levita não ousa se levantar para cantar uma canção. Tudo parecia perdido, até o dia que alguém resolve fazer uma visita para Neemias. Anani vai aonde Neemias está, e Neemias pergunta para Anani: como é que estão os meus irmãos? Como é que está Jerusalém? E Anani traz o relatório para Neemias dizendo: está do mesmo jeito que a Babilônia deixou da última vez. Os nossos irmãos estão em miséria,
Estão vendendo café para talvez conseguir comer a janta à noite. A terra continua arrasada. Não há plantio, não há colheita, não há culto, não há louvor, não há profecia, não há palavra profética, não há nada. O céu está de bronze. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve aquilo, a Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou. Porque é de chorar. Olhar para alguém que tinha um futuro promissor. Olhar para alguém que era considerado príncipe ou princesa de Deus. Olhar para alguém que era de púlpito, que era de altar, que era de canção, que era de profecia, que era do manto, que era do mistério, que era de pregação, e olhar e enxergar que a única coisa que restou é um resto de muralha. É trágico, é de chorar mesmo. Só que o texto diz assim, no versículo 11 do capítulo 1, que Neemias, depois de chorar e orar, a Bíblia diz que ele se levantou e resolveu fazer alguma coisa. Diante do problema que está, é normal chorarmos. Diante do atual estado da sua vida, é normal, e até Deus entende você parar para chorar. Deus não vai arrancar o direito seu de chorar, de se lastimar. Glória a Deus. Deus não vai te arrancar o direito de você chorar, mas por favor, depois que você chorar, lambe ou enxugue as lágrimas e se levante para fazer alguma coisa. É o seu direito viver o luto, é o seu direito chorar por perdas, é o seu direito se lamentar pela fase que talvez não era a melhor da tua vida. Deus não te arranca esse direito, mas depois que você chorar, enxugue a lágrima, sacode a poeira no ombro, levante o semblante, porque a história vai continuar. E aqui tem 3 tipos de gente que aparece. Primeiro, aqueles que vêm para derrubar a muralha, aqueles que vêm para querer pagar a história, aqueles que vêm para querer causar caos na nossa vida, aqueles que vêm mandado para fazer baderna, fazer bagunça e apagar a nossa história. E tem um segundo tipo de gente, qual? Aqueles que estão vendo tudo isso acontecer e não faz nada. Meu Deus. Porque esse povo está 70 anos vivendo a mesma miséria de vida, mas ninguém resolveu se levantar, pegar um carrinho de mão, pegar uma pá, fazer meio traço de massa e colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. Aleluia. E existe o terceiro tipo de gente, qual, pastor? Os Neemias. Glória a Deus. Quem é os Neemias? São os inconformados. Aleluia. Tá feio, mas eu não estou conformado com isso. Tá uma bagunça, mas eu não estou acomodado com isso. O diabo veio e bagunçou, mas eu não estou inconformado com isso. Eu vou me levantar no meio dos escombros, eu vou me levantar no meio da bagunça, eu vou me levantar no meio da crise. Deus vai me revestir, vai me ajudar e eu vou fazer alguma coisa. Pega na mão de alguém, por favor, se você pode, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Isso, pegou? Levanta a mão dela lá em cima agora. Isso. Chacoalha ela para ver se ela está viva. Chacoalha ela para ver se ela está no culto. Diga para ela, vai ficar calada ou vai falar alguma coisa. Diga para ela, vai ficar quieta ou vai fazer alguma coisa. Enquanto você se cala, o diabo prevalece. Mas se você se levantar, Deus se levantará com você.
dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque enquanto os bons e os sinceros fazem silêncio, os maus prevalecem. É hora de se levantar e fazer alguma coisa. Aleluia! Glória! É hora de reagir. Aleluia! E a palavra para esta igreja, oceano do Espírito, para esta noite é essa: 2026 é ano de reação, é ano de reagir, é ano de fazer alguma coisa. Talvez eu sei que talvez só na sua casa você serve a Deus. Talvez eu sei a crise que você adentrou em 2026, mas é no seu levantar, é no seu agir, é na sua reação que Deus vai fazer alguma coisa. Tudo o que Neemias precisou para a reforma, o próprio Deus preparou. Aleluia! Tem patrocínio de Deus para a sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Tem patrocínio do céu para a tua vida este ano. Aleluia! Aleluia! Você pode estar entrando com o bolso vazio, mas o patrocínio ainda é do céu. Aleluia! O recurso vem do alto, a providência vem do alto, a ajuda vem do alto. Precisou foi se levantar. Aleluia! Oh, glória! Qual era a parte que cabia a Neemias? O templo coube a Esdras reformar e levantar, mas a muralha era uma obra específica de Neemias. Glória a Deus! Neemias chegou em Jerusalém apenas para uma obra de restauração. Aleluia! Neemias, o nome quer dizer consolo, ou aquele que consola, ou até mesmo consolador. Aleluia! Quem é o consolador que você conhece? Glória! Eu conheço um. Há mais de 25 anos tenho andado com ele e ele tem andado comigo. Chama-se Espírito Santo de Deus. Ele, quando vem, ele vem para uma coisa só, para quem passou? Para consolar. Volto a dizer, o povo está desanimado, o povo está em vergonha, o povo está em opróbrio, o povo está vivendo o maior vilipêndio de suas vidas. Mas Jeremias chegou para fazer uma grande obra, e a obra começa por essa porta aqui. A reforma começa por essa porta aqui. É uma muralha que cercava Jerusalém. E a cada extremo da muralha possuía uma porta, cada uma com um significado, cada uma com um propósito, cada uma com a sua devida importância e relevância. Mas o texto faz questão de dizer que a primeira porta pela qual a reforma começou foi a porta chamada Porta das Ovelhas. Aleluia! Glória a Deus! Porta do gado. Aleluia! Pastor, me explica um pouco melhor. Lembra de João capítulo 5? A Bíblia diz que um homem paralítico estava próximo ao tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta estreita e a menor do que todas as outras 11. Era por essa porta, chamada Porta das Ovelhas, que os animais que iam para o abate, que os animais que iam para o sacrifício tinham que passar. Esses animais não podiam passar por nenhuma outra porta, era só por essa porta, a Porta das Ovelhas. Eles passavam pela porta da ovelha, eram levados para o tanque, onde os animais eram lavados, para depois servirem de abate, para depois servirem de sacrifício. Ou seja, o que nós entendemos aqui, que a ovelha não podia passar em nenhuma outra porta, apenas pela porta das ovelhas. Aí vem Jesus no capítulo 10 de João e diz: eu sou a porta. Aleluia! Pegou agora porque ele diz: eu sou a porta. Aleluia! Porque não há outra porta que a ovelha pode
Você concorda? Eu concordo, eu concordo. Todo caminho te leva para Deus como juiz, mas o único caminho que te leva para Deus como Salvador chama-se Jesus. Aleluia! Então, se queres ser salvo, se queres ser liberto, se queres ser transformado, essa porta precisa ser restaurada hoje. Aleluia! Falar de porta das ovelhas é falar hoje dentro de um contexto bíblico, teológico e exegético, é dizer que a porta das ovelhas significa a porta da graça. Aleluia! Significa a porta da salvação. E note que ele poderia ter começado por outras portas, mas a reconstrução começou pela porta das ovelhas. Por quê? Porque tudo começa com Cristo. Aleluia! Glória! Ele é a base. Aleluia! Ele é o fundamento. Aleluia! Tudo começa nele e converge nele. Aleluia! Glória! E nós precisamos, irmãos, com muita pressa, com muita urgência, reformar essa porta. Aleluia! Glória! Por falar em salvação, por falar em propósito, por falar em graça, por falar em evangelho, por falar em proposta de Deus para salvar você e a sua casa, a pergunta é inevitável. Qual, pastor? Como é que está a sua porta das ovelhas? Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Como é que está a sua vida com Deus? Aleluia! Como é que está a sua comunhão com Deus? Aleluia! Se Jesus bradasse em glória hoje, agora, e a trombeta tocasse, soasse, rugisse nos seus ouvidos, você subiria? Meu Deus! Ou você seria um sério candidato a conhecer o anticristo? Como é que está a porta das ovelhas? Glória a Deus! Eu passei por algumas crises, algumas são muitas crises espirituais na minha vida. E em quase todas as minhas crises que eu passei, pastor, o senhor também tem crise espiritual? Com certeza. Já tive dúvidas acerca da minha fé. Já colapsei em cima de púlpito, irmãos. Já tive crises de choro. Já cheguei a colocar muitas das vezes o meu ministério em xeque. Será que Deus é comigo? Porque com todo mundo acontece, só comigo que não. Porque para todo mundo é mais fácil, para mim é mais difícil. Nada contra, isso daqui também não é uma inveja santa, é só um comentário. Eu conheço gente que começou depois de mim, prega menos que eu, ora menos que eu, ganha menos almas que eu ganho, faz menos para Jesus do que eu faço, e está melhor do que eu, irmãos. Estão pregando em igrejas grandes, pregam em eventos melhores do que eu, viajam mais do que eu, e sempre fica aquela pergunta: por que eles e por que não eu? Então isso vai começando a colapsar a sua fé. E toda vez que eu duvidei da minha fé, a minha porta das ovelhas começou a ruir. Meu Deus! Toda vez que eu coloquei em xeque a minha chamada, toda vez que eu não priorizei o altar, toda vez que eu não dei valor a que a graça fez por mim, a minha muralha começou a ficar em escombros. Meu Deus! E toda vez que isso aconteceu, o Neemias, chamado Espírito Santo, Aleluia! ele bradava aqui dentro: só vai ficar assim se você quiser. Aleluia! Porque eu estou aqui para fazer uma reforma. Aleluia! Glória! Eu estou aqui para fazer uma obra de restauração. Aleluia! Na mão direita
está do seu lado, por favor. A outra você põe no outro aqui. Isso. Aleluia. Faz um caminho pentecostal nele, em nome de Jesus. Diga para ele: o bom Espírito Santo está aqui para fazer a obra. Eu não sei se você entrou aqui numa crise de fé. Eu não sei se você entrou aqui duvidando das promessas de Deus na sua vida. Eu não sei se você entrou aqui indagando a Deus como eu indaguei. Por que comigo ainda não aconteceu ainda? Mas independente disso, a reforma ainda continua de pé. Neemias não veio para passear em Jerusalém. Neemias não veio para tirar férias. Ele veio para um propósito. Qual, pastor? Reformar, 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 reformar. Hoje, se você quiser, ele reforma a tua fé, ele reforma a tua casa, ele reforma teu casamento, ele reforma a tua vida, mas nos escombros você não sai daqui nessa noite. A única coisa que sobrou foi essa. Meu Deus. Escombros. Aleluia. A única coisa que sobrou, pastor Peterson, foi ruínas. Meu Deus. A única coisa que sobrou, sujeira, entulho. E aqui eu tinha muita coisa para falar, mas não tenho tempo. Mas para um querido Espírito Santo fazer a obra, para que o amigo Neemias concretize a obra de reforma, Aleluia. ele precisava fazer uma coisa. Qual, pastor? Meu Deus. Remover o entulho. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória. Remover os escombros. Aleluia. Glória. Porque não dá para trabalhar numa reforma Aleluia. com os entulhos atrapalhando Deus. Aleluia. Aquelas pedras que estavam ali estavam inutilizáveis. Estavam incapacitadas de serem trabalhadas de novo. É para isso que Neemias trouxe pedras novas, Glória a Deus. material novo, Aleluia. para poder reconstruir de novo a porta das ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Aleluia. Qual, pastor? Remover o entulho. Glória a Deus. Aleluia. Tirar os escombros. Glória a Deus. Arrancar as pedras velhas do meio do caminho. Oh, glória. Porque se o escombro permanecer, a porta continuará fendida pelo meio. Meu Deus. O que você trouxe de 2025 que era para ter deixado lá? Meu Deus. O que você teima ainda em ser, quando na verdade não era para ser mais? Aleluia. O que você continua fazendo, quando na verdade tinha que ter parado há muito tempo? Meu Deus. É escombros, Aleluia. é pedras velhas, Aleluia. é montão de lixo, Meu Deus. é o entulho que tem que ser retirado da sua vida. Aleluia. Fique tranquilo, não vai ter muros e nem gritos hoje. Mas a palavra de Deus para a nossa vida hoje é essa. Aleluia. Eu quero remover o entulho da sua vida. Alguém aqui já ouviu falar de C.S. Lewis? Alguém já ouviu falar do C.S. Lewis? C.S. Lewis é um dos maiores filósofos cristãos do século XX. É um dos escritores mais profundos que nós temos. Só que nem sempre Lewis foi assim. Boa parte da vida de C.S. Lewis ele foi ateu. Não acreditava nem em Deus e nem no diabo, nem no céu e nem no inferno. Só que aí Lewis contraiu uma doença incurável. Chegou em fase terminal. E quando ele estava na UTI, ele recebeu uma visita. E nessa visita ele ouviu alguém dizer:
que ele era importante para Deus. E que Deus poderia não apenas curar o seu corpo, mas também salvar a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Vimos naquele estado quase vegetativo, mesmo assim, ele resolveu fazer uma oração, a única que até então ele tinha feito na vida. Lewis, com lágrimas, ele orou e disse: Deus, se realmente sou importante para ti, entra na minha vida. Aleluia. E faz de mim a sua casa. Aleluia. Não é que Deus ouviu a oração. Glória. Deus bradou na mesma hora no coração de Lewis e disse: Lewis, há muito tempo eu quero entrar na sua vida. Aleluia. Eu quero fazer de você a minha casa. Aleluia. E tenho o maior prazer de fazer de você o meu palácio. Aleluia. Mas antes de eu entrar e fazer morada, primeiro eu vou entrar e vou remover o telhado que está furado. Aleluia. Vou derrubar as paredes que estão tortas. Glória a Deus. Vou refazer de novo o piso que está fora do prumo. Aleluia. E depois que eu fazer uma reforma, aí sim eu vou entrar. Glória a Deus. Vou fazer morada. Aleluia. E prometo nunca mais sair de dentro de você. É isso que Deus quer fazer. O que, pastor? Uma reforma. A proposta de Neemias chegar em Jerusalém foi essa. Qual? Reforma. O que é uma reforma, pastor? É uma repaginação. Deus quer repaginar a gente. Deus quer restaurar a gente. Aleluia. Deus quer fazer uma reforma. Glória. Deus quer fazer uma manutenção. Glória a Deus. Todos os dias nós precisamos de uma manutenção. Aleluia. Todos os dias a gente precisa de uma reforma. Glória a Deus. É só você abaixar a guarda. É só você permitir brandura e quebrantamento no seu coração. Aleluia. E você vai ver o quanto que você precisa de reajustes. Glória a Deus. O quanto que você precisa de reforma. O quanto que você precisa ser restaurado. Aleluia. E nessa noite de hoje, Deus está falando com alguém aqui. Aleluia. Até a sua fé está em jogo. Meu Deus. Até a sua salvação você está correndo risco de perder. Porque você, como casa, não está do jeito que eu quero. Aleluia. Eu estou olhando e estou vendo uma muralha em escombros. Aleluia. Eu estou olhando e estou vendo escombros, entulho e lixo. E eu quero reformar a sua muralha. Aleluia. Quantos entendem, irmãos, que precisam reformar a sua porta? Eu tenho 5 minutos para entregar o microfone. Aonde você está, por favor, dobra o seu joelho comigo, por favor.